antes de falar de educação à distância, a gente tem que lembrar que existem vários modelos de educação à distância. Mesmo no grande modelo que a gente tem hoje de educação pública, que é o sistema UAB, existe um grande modelo UAB, mas dentro do modelo UAB, você tem uma série de variantes para cada universidade que trabalha. São mais de 80 universidades que trabalham. Dentro da mesma universidade, você também tem variações. Então, quando a gente fala de educação à distância, parece que é uma coisa só, mas não é uma coisa só. Eu sou a professora Eliane Medeiros Borges, sou da Faculdade de Educação, e eu estou na educação à distância há cerca de 10 anos. Comecei com o consórcio CEDERJ, que é um convênio feito entre algumas universidades, a UERJ, e, enfim, foi o início da educação à distância para nós aqui na Faculdade de Educação. Na verdade, na Faculdade de Educação, nós tivemos, antes do consórcio CEDERJ, o projeto Veridas, mas desse eu não participei, eu só peguei o finalzinho dele, assisti o finalzinho dele. Eu sou da área, meu doutorado é em educação, e todo o meu percurso acadêmico foi na relação entre mídias e educação. Então, de certa maneira, há uma atração quase que natural, né, entre a educação à distância, que utiliza a tecnologia para promover a educação, e um pouco da área que eu já estava estudando. O aluno da educação à distância é normalmente um aluno um pouco mais velho, a faixa etária, eu não sei exatamente, nós temos pesquisas em torno disso, mas certamente acima de 25 anos. A enorme maioria dos estudantes vai até 40, 45 anos. Então, é um aluno que normalmente ele deixou de estudar há algum tempo e ele encontra na educação à distância uma oportunidade para ele voltar a estudar. Algumas vezes ele já tem alguma licença, tem algum curso superior, uma graduação, e ele volta para fazer uma outra graduação. E muitas vezes é uma formação inicial. Então, esse aluno, em geral, é um aluno que já tem algum caminho profissional percorrido. Ele é mais velho, ele tem família, já tem algumas responsabilidades, né? Eu diria que hoje ainda é é bastante esse perfil. Mas é um perfil em mudança, porque há uma tendência, essa tendência mundial de utilização de educação à distância nesses processos formativos em nível superior. Até, às vezes, eu gosto de chamar não de educação à distância, mas educação e tecnologias, né? Há uma tendência a que o aluno mais habitual, aquele aluno que termina o ensino médio e que está procurando uma universidade, que ele venha também para a educação à distância, que é uma tendência mundial, internacional, que os cursos sejam híbridos, os cursos de formação superior eles sejam híbridos, ou seja, eles sejam em parte presenciais e em parte à distância. Então, nesse processo, esse aluno começa a se tornar mais jovem. Então, quando nós vemos as nossas turmas se graduando, por exemplo, numa formatura, quando eu olho para o curso, por exemplo, de pedagogia presencial, eu tenho uma quantidade maior de alunos mais jovens e uma pequena quantidade de alunos mais velhos. Quando nós vamos para o curso à distância, nós temos a inversão dessas proporções. Então, você tem mais alunos mais velhos e menos alunos mais jovens. Mas a gente já está percebendo um aumento dessa quantidade de alunos mais jovens. Não sei em que ponto isso vai ficar. Provavelmente a educação à distância vai, por muito tempo, ainda continuar a ser uma oportunidade também para os que já estão um pouco mais distantes da educação formal há algum tempo. Então, é um perfil em mudança. Infelizmente, no Brasil, essas políticas elas mudam conforme os governos. Então, elas não são muito estáveis, é que a gente diz não são políticas de Estado, mas são políticas de governo. Então, para quem é gestor numa universidade pública da educação à distância, muitas vezes fica difícil porque os parâmetros mudam, as políticas mudam, então é difícil da gente trabalhar com isso. Para você fazer um planejamento de 1 ano, 2, 5 anos, que é o tempo muitas vezes o tempo de um curso. Ao longo do curso, a política muda.
Então, o que torna muito difícil, muitas vezes, você pensar em termos de gestão. Existe um desafio do ponto de vista pedagógico, que é o uso de diferentes recursos, diferentes linguagens para se trabalhar com o aluno. Isso do ponto de vista da gestão e do professor. No sistema mais convencional, presencial, o professor entra na aula, ele sabe o que ele vai fazer, normalmente ele usa os mesmos recursos, predominantemente a fala e a escrita. Num sistema hoje mais contemporâneo de educação à distância, você tem múltiplos recursos para serem usados, então você tem que dominar aqueles recursos. Inclusive, esses recursos estão sendo desenvolvidos o tempo todo, então você tem que estar sempre se atualizando. Então, esse uso de recursos, de novas linguagens, integrar isso num processo educativo, é um desafio, que é exatamente do professor que está acostumado com a aula presencial e que resiste à utilização de novos recursos. Então, isso a gente encontra com muita frequência. Como é que a gente trabalha com um professor que quer trabalhar com a educação à distância, mas pensa a educação à distância num modelo mais reduzido, vamos dizer assim, que está muito baseado ainda no presencial. Então, para avançar na educação à distância, a gente tem que encarar todos esses pontos, né? A política pública, o uso de recursos, como é que esse professor ele pode ser convencido a trabalhar de maneira diferente. Ele vai ter que se organizar. É diferente do aluno presencial? É diferente, mas num certo sentido é parecido. O aluno presencial ele também tem que se organizar. Se ele não se organiza, ele não trabalha, ele não tem sucesso. Então, esse aluno à distância, ele tem que se organizar para ele trabalhar bem. Ele vai precisar de tempo. A educação à distância ela não dispensa o tempo de estudo, ela dá flexibilidade, uma maior flexibilidade. Ele não é obrigado a todo dia estar com o professor num determinado horário, mas ele tem que dar um tempo de estudo, sim. Então, nesse sentido, talvez seja um pouco mais desafiador, por conta dessa organização que ele tem que fazer. Agora, com os recursos que nós temos hoje, de interação, interativos, internet, ambiente virtual de aprendizagem, nós já não podemos hoje dizer, que é quase uma fala comum na educação à distância, que o aluno está sozinho, que ele tem que ser um autodidata. Ele não precisa ser um autodidata, ele está sempre acompanhado, ele tem os tutores, né? As concepções mais contemporâneas hoje de educação à distância trabalham com a concepção construtivista, colaborativa. Então, ele tem o auxílio do tutor ou do professor, dependendo do modelo de curso, quase continuamente. Dentro do sistema que a gente trabalha hoje, o nosso modelo mais prevalente de educação à distância, a causa pode estar no curso, a causa pode estar no polo. Há polos que têm níveis diferentes de evasão no mesmo curso e que replicam os níveis de evasão ano após ano. Então, quer dizer, existe um problema lá no polo. Cursos que têm mais evasão que outros, então o problema tem mais a ver com o curso, provavelmente com a forma que ele é construído pedagogicamente, provavelmente. Enfim, a evasão é alta, mas eu acho que ela pode ser minimizada e ela tem que ser vista em relação também à evasão nos cursos presenciais. A gente vê que não é tão diferente assim do que a gente vê no presencial. Então, eu não vejo isso como um ponto, vamos dizer assim, de fragilidade, não, da educação à distância. Eu acho que a fragilidade está naqueles outros pontos que eu falei anteriormente, de respeito à política pública, questões pedagógicas, né? Você pode trabalhar na educação à distância de uma maneira muito convencional, com velhas pedagogias, vamos dizer assim, e você pode trabalhar explorando, como eu já falei, explorando recursos, explorando linguagens, trabalhando de uma maneira mais construtivista, e aí você tem um modelo muito mais dinâmico,
Então, você pode trabalhar diferentes pedagogias usando tecnologias, novas tecnologias. Então, não dá para a gente falar todos os alunos vão ter a mesma dificuldade. Primeiro, porque, claro, que isso depende de cada aluno. E segundo, depende do curso que ele vai fazer. Depende do sistema que está sendo trabalhado dentro do curso à distância. Se você tem um sistema pedagógico bem organizado, com pessoas muito bem formadas, tanto do ponto de vista dos conteúdos, das disciplinas, quanto do ponto de vista pedagógico, provavelmente vai minimizar as dificuldades. Agora, se você tem um sistema que é mais indiferente ao aluno, que é mais, vamos dizer assim, como Paulo Freire diz, mais bancário, provavelmente ele vai ter mais dificuldade. Mas sempre, se a gente comparar um pouco com a educação presencial, porque quando a gente discute presencial versus educação à distância, parece que uma tende a ser ruim e uma tende a ser boa. E não é assim necessariamente. Muitos alunos têm dificuldade de adaptação de determinados cursos, são presenciais. Porque nem todo curso presencial é necessariamente bom, nem toda aula presencial é necessariamente boa, né? Então, a questão não é se é presencial ou se é à distância, mas como é que você consegue fazer um trabalho de qualidade do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista dos conteúdos. Os egressos, assim, olha só, nós trabalhamos no sistema público, basicamente, com formação de professores. Então, os nossos professores formados, ou eles já estavam trabalhando, estavam em exercício, então vão continuar trabalhando nas escolas, ou eles vão começar a trabalhar nas escolas. Nós temos tido muito sucesso com relação a isso. Das turmas anteriores, nós tivemos mais de 200 alunos que já foram aprovados em concursos para trabalhar nas suas localidades, nas suas cidades, na área de educação. Então, a gente faz essa formação, nós fazemos a formação de professores, seja ela em exercício ou seja ela inicial ou continuada, e esses professores, provavelmente, e a gente tem alguns dados sobre isso, eles vão trabalhar nas escolas, então, sem nenhum problema. Lembrando que a formação dele, o diploma dele, é um diploma igual a qualquer outro. Ele tem uma graduação igual a qualquer outra na universidade, como se fosse presencial. Não importa se é presencial ou à distância, o diploma ele não fala sobre isso, ele simplesmente está graduado. Nós temos pesquisas que dizem que esse aluno, em geral, é o primeiro da família com educação superior. Então, desse ponto de vista, é uma política pública muito interessante também, porque ela dá acesso a alguém que não tinha acesso, cuja família não tinha tido acesso. Lembrando que nossos cursos são gratuitos, né? Inteiramente gratuitos. Né? O aluno ele não gasta com absolutamente nada. Só, se necessário, ele vai gastar com algum deslocamento em alguns momentos, desde que ele more longe do polo. Mas, fora isso, ele não tem custo nenhum. Por que educação à distância? Né? A ideia da educação à distância, desde sempre, desde que ela existe há 100 e não sei quantos anos, é de dar acesso à educação a quem não teria acesso de outra forma. Então, para você levar todos os professores num determinado polo, ficaria muito caro, praticamente inviável. Então, você usa a tecnologia para promover esse acesso. E a própria ideia da Universidade Aberta do Brasil, como política pública, é dar acesso, democratizar a educação. Então, você leva para quem não teria de outra maneira essa possibilidade, né? Agora, quando é que ela vale a pena? Eu acho interessante a gente pensar nisso. Ela vale a pena quando você consegue, por meio dessas tecnologias, né, uma educação mediada por tecnologia, dar o acesso a essas pessoas que estão distantes e fazer com que essa educação ela seja, pelo menos, da mesma qualidade possível na educação presencial. E você também pode usá-la, e aí a gente volta para a questão híbrida, para você melhorar alguns aspectos da educação presencial. Então, isso que eu acho que é importante, quer dizer, a gente não faz isso de uma maneira assim, aleatória, impensada, mas para fazer pensando que é preciso que não apenas que esse aluno ele tenha acesso à educação, mas tenha acesso a uma educação de qualidade.
De qualquer maneira, a educação à distância, de maneira geral, ela não tem volta. Como é que ela vai ser feita? É uma questão, está em aberto. Como é que ela vai se desenvolver? Está em aberto, né? Mas não tem volta, não dá mais hoje para você pensar em fazer educação sem uso de tecnologia.